A paz do Senhor para as minhas irmãs. Então eu tô começando esse desafio aí que a irmã Socorrinha propôs, né? E nós vamos refletir um pouco aqui na vida de Débora, né? Sobre a vida de Débora. Tá lá em Juízes, capítulo 5. Eu vou ler aqui alguns versículos, 5, 7. Diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Aí vamos para o versículo 12. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoie um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. E vamos agora para o versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Então, irmãos, é uma riqueza muito grande assim esses capítulos. Tão curtos assim, o capítulo 4, que fala da história mesmo, né, de Débora, e o capítulo 5 é o cântico dela e de Baraque, né? Então, assim, o tempo dos juízes, que é o livro que está escrito essa história, o tempo dos juízes foi um tempo assim, de muita oscilação na fé, né? O povo era inconstante demais. Quando Deus levantava alguém para ficar à frente, eles criam, obedeciam, e daqui a pouco eles já estavam desobedecendo. Então era uma onda de sobe e desce, de vai e vem, de incredulidade e desobediência. Então era um período terrível, assim, esse período dos juízes, no sentido que as pessoas queriam fazer o que dava no pensamento delas, né? Queriam andar conforme os seus caminhos. E no versículo 1 do capítulo 4, vai falar que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude, né? Então, esse aqui é o grande motivo, né, de toda a opressão, né? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E esse aqui continua sendo o mesmo motivo de muitos de nós fracassarem, né? É que quando a gente faz o que é mal aos olhos do Senhor, irmãos, não tem para onde correr, sabe? Se a gente não clamar ao Senhor, não se arrepender, a situação é drástica mesmo. E aqui, irmãs, diz que a situação era essa, né? Mas diz que o povo clamou ao Senhor, os filhos de Israel clamou ao Senhor, irmão. Era uma opressão tão grande desse rei de Canaã, o nome dele era Jabim. Era uma opressão tão grande, irmão, e eles tinham esse rei, junto com o comandante aqui do exército, o Císera, eles tinham 900 carros de ferro, irmão. Durante 20 anos, eles oprimiram os filhos de Israel. Mas a Débora, que era uma profetisa, ela julgava Israel. Ela era uma juíza e ela buscava do Senhor fazer esses julgamentos das questões que o povo de Israel apresentava a ela, né? Ela tinha uma comunhão muito grande com Deus. Era uma mulher de Deus, viu? Era uma mulher realmente de Deus. Porque numa situação tenebrosa dessa, na época que ela vivia, e ela estava ali, irmãos, ali em constante comunhão com Deus, e vivendo ali, se alimentando da palavra de Deus e compartilhando e ajudando os filhos de Israel, né? E diz que o Senhor se revelou para ela, viu? No versículo
6, o Senhor disse para ela, o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem, né, para Débora: vai e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens. Aí ele diz aqui no 7, eu farei com que Císera, que é o comandante do exército, se dirija até você para o ribeiro de Quizon, e eu os entregarei nas suas mãos. Então o Senhor disse para Débora. Débora falou para Baraque, fala para Baraque. E Débora falou para Baraque. Baraque disse assim, no versículo 8, se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Então, assim, a gente, aparentemente, a gente parece que é uma fraqueza de Baraque, mas não é. Na verdade, o Senhor deu a Débora. Irmãs, essa mulher era muito usada por Deus. Tinha uma comunhão tremenda com Deus. Para o Senhor falar com ela, para o Senhor dar muita sabedoria para ela, para o Senhor se revelar a ela dessa forma. Então é como se Baraque tivesse dito, ele reconhecendo a presença de Deus na vida dela, é como se ele dissesse, eu só vou se tu for, porque assim, Deus está contigo, assim, né, tão fortemente, assim, igual Moisés, eu só vou se a tua presença for comigo, se o Senhor for comigo, né, e assim ela foi com Baraque para a guerra, né, e aí houve essa estratégia que o Senhor deu, e eles cumpriram direitinho a estratégia que Deus deu. Mas, irmãs, era um exército muito poderoso. Israel não tinha um carro de ferro, mas o exército inimigo tinha 900 carros de ferro. Um exército preparado, um exército grande. Mas quem ordenou e quem disse que ia dar a vitória era o Senhor. E assim eles seguiram a estratégia. E aí, irmãs, a história vai dizer aqui, né? Eu não vou ler tudo. A história vai dizer aqui que Baraque fez conforme tudo que Débora orientou, né? E a situação era aparentemente, humanamente, olhando a situação deles, mano, muitas tribos não apoiaram, muitas tribos assim mesmo ignoraram aquela ordem, né? Não se ajuntaram. Então só foram 2 tribos, Naftali e Zebulon. Mas ela foi, e diz que no versículo 7 que ela se levantou por mãe em Israel. O amor com que ela tinha para com o Deus de Israel, o amor com que ela tinha para com aquele povo, irmãos, levou ela a fazer tudo o que ela fez. Só tinha sentido se fosse para Deus, para o Deus de Israel. Ela diz no versículo 9, o meu coração está com os comandantes de Israel, né? Então, assim, irmã, esse mesmo despertamento que Deus deu para Débora, eu queria que nesse versículo 7, onde diz, Débora, Débora, me levantei, você dissesse o seu nome aí onde você está, né? Eu digo o seu nome, né? Me levantei-me por mãe em Israel. Por mãe espiritual, aquela que dá o leite genuíno, né, para quem precisa, né, que tem todo um suporte, tem todo um apoio, ela é um ponto de apoio, é um ponto de amor, né. Então, que cada um de nós, né, irmãs, como mãe mesmo, como dona de casa, como esposa, tenhamos essa posição que Débora teve, né? E o Senhor cumpriu e deu vitória, como ele disse, né? Ele entregou os exércitos. Enquanto eles foram lá para o ribeiro, o Senhor fez inundar lá, irmãos, o ribeiro inundou lá, Deus mandou chuva lá naquele ribeiro que inundou foi tudo,
E os 900 carros de ferro que eles se confiaram ficaram tudo atolados. Carros e cavalos não se viram de nada, porque o Senhor pelejou, o Senhor guerreou pelo seu povo. E eles saíram tudo fugindo, e o povo de Israel passou tudo a fio de espada, irmãos. Diz o texto que não ficou nenhum sequer. Só teve um que fugiu, tentou fugir, né? Que foi o chefe do exército, o Císera. Ele fugiu e ele foi para onde, irmãos? Saiu e foi parar lá perto da tenda de Eber, né? Que era um homem que vivia em tendas, o queneu. E ele tinha uma esposa que o nome dela era Jael. E Jael era muito antenada com as coisas de Deus, viu? Pensa numa mulher, era uma habitadora de tendas, ninguém dava nada por ela, aparentemente, embora o marido dela, o Eber, ele tivesse paz com o inimigo, paz com o outro rei lá, que era inimigo de Israel. O Senhor, assim, despertou essa mulher, a Jael, e ela estava antenada, ela amava o Deus de Israel, ela sabia quem era Débora, ela sabia o amor do Deus de Israel pelo seu povo, né? Embora o marido dela tivesse essa paz com os inimigos. Mas ela viu Císera vindo ali na direção e ela se adiantou e ela foi ao encontro dele e viu ele ali agoniado, e ela, com toda a delicadeza, né, que a mulher tem de fazer isso, e ela com toda a delicadeza chegou para ele, para Císera, e ela convidou ele, né, ela disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo, né, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele pediu água e ela deu foi leite, um odre de leite. E diz aqui que ela ofereceu o cobertor para ele se deitou e ele ordenou para ela: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Ora, mas o inimigo dentro da tenda dela, ela sabendo quem era, sabendo da situação que ele oprimia. Quantas mulheres aquele homem não abusou, quantas mulheres aquele homem não oprimiu, né? Durante aqueles anos todos ali. Acho que para ele, Jael era nada, né? Mas ele deu essa ordem para ela mentir, ficar lá na porta da tenda e mentir, dizendo que não tinha ninguém lá. Mas aí Jael era antenada com as coisas do Deus de Israel. Ela sabia, ela conhecia Débora, ela conhecia a história do povo de Israel ali. E ela tinha um amor por esse Deus de Israel. E ela não perdeu tempo, o inimigo, Deus entregou o inimigo na tenda dela. E ela pegou uma estaca, que quem armava as tendas eram as mulheres. Ela pegou aquela estaca bem grande que elas fincavam para poder armar as tendas. Pegou uma estaca, pegou um martelo, se aproximou bem de mansinho daquele homem ali deitado, dormindo num sono profundo. Ela pegou aquela estaca ali na têmpora dele, cravou com toda a força ali, com toda a alma dela ali, aquela estaca, que a estaca atravessou até a terra, né? E ela saiu da tenda e foi lá fora, e ela viu Baraque vindo, né? E ela se adiantou e saiu ao encontro de Baraque e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando, né? E foi lá e mostrou. E foi assim que Deus humilhou Jabim, o rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E diz que cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, o rei de Canaã, até que o exterminaram. Então essa foi a história, irmãos. Está aí no capítulo 4.
Mas aí, irmãs, aqui no Cântico de Débora, diz, no versículo 31, assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Em Daniel 12:3, diz assim: os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então só tem duas coisas que vão permanecer eternamente. A palavra de Deus, está lá em Isaías 48, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E lá em 1 João 2,17 diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ela exalta aqui no versículo 31, porém os que te amam brilham como o sol, né, quando se levanta no seu esplendor. Somos nós, os que amamos a Deus, os que guardamos os seus mandamentos, os que obedecemos a Ele, que andamos de glória em glória, né? E brilhando como o sol até ser dia perfeito. Porque assim como o Senhor esteve com Débora, irmãos, Ele está com cada um de nós. Eram tempos terríveis, tempos difíceis, tempos sombrios aqueles dias que Débora estava vivendo. Mas o Senhor que estava com Débora, que estava com Baraque, é o mesmo Senhor que está conosco hoje. É o mesmo Deus, e Ele diz também para cada um de nós, né? E aí, para a gente se despertar, como Débora, a gente ser despertada pelo Espírito de Deus, assim como foi Débora, né? E ter a atitude como a de Jael, que não perdeu tempo. Inimigo habitar na minha casa? De jeito nenhum. Então Jael não perdeu tempo. Ela cravou aquela estaca na cabeça do inimigo. E é assim que o Senhor também quer que a gente faça. O Senhor não quer que nenhum inimigo habite na nossa casa. Nós como mães de família, como mães espirituais, né? Assim como Deus fez com Débora, Deus quer que nós tenhamos a mesma atitude de não sermos passivas, de não nos conformarmos. O que? O inimigo dentro de casa? E ainda dando ordem para eu mentir? De forma nenhuma. Nós não podemos tolerar. Paulo vai dizer que nós não podemos nos conformar com esse mundo, tomar a mesma forma do mundo, vai se conformando até ser derrotado por completo. Não, inimigo na minha casa habitando, não. Na sua casa também não, irmãs. Então, nos levantemos. E a mensagem é essa, que o Senhor nos desperte como Débora e nos dê as atitudes certas para fazer. Tanto a de Débora, né, fazendo o trabalho dela como profetisa, como juíza, mulher temente a Deus, que amava a Deus, que amava o povo de Deus. E também como Jael, essa mulher que o Senhor usa as coisas fracas para enganar as fortes, usa as coisas simples para confundir as coisas grandes, né? E o Senhor entregou o inimigo nas mãos dessas mulheres, né? Na mão de Jael, na mão de Débora. E essa é a reflexão, irmãs. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?